Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham passado uma semana abençoada, protegidas por Jesus Cristo. Louvado seja Deus por esse tempo abençoado que Ele preparou para nós, para que a gente pudesse meditar na Sua palavra, aprender mais sobre quem Ele é e o que Ele quer de nós, de cada um de nós. Eu peço a Ele que nesta noite, nesse momento tão curto, Ele possa falar poderosamente ao seu coração e que a palavra dEle te transforme e te faça mais parecido com Jesus a cada dia. Vamos começar esse tempo, meus irmãos, orando. Queria que você, onde você estiver aí agora, com quem quer que você esteja, queria te convidar a orar. Tenha um tempo com Deus agora, agradeça a Ele pela semana que se passou, por tudo que Ele tem feito na sua vida, através de você também, e que em tudo você possa agradecer a Ele, porque tudo vem dEle, tudo que nós somos e temos é graças ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença na nossa vida e muito mais do que estar conosco, o Senhor nos abençoa, Pai. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Obrigado pela nossa família, pelo nosso lar, pelo alimento de cada dia, pela nossa saúde, Pai. Em meio a um tempo onde tantas doenças têm surgido, nós podemos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo mal, de toda doença, da morte, e nós te louvamos por isso, e te agradecemos por esse tempo que nós teremos aqui agora, de palavra, de meditação, de reflexão na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente aos corações, abra os ouvidos espirituais de cada um, Pai, que o Espírito Santo traga compreensão e nos leve a praticar aquilo que nós temos ouvido, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. Te convido a abrir em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Só fazendo uma introdução, na semana passada, não sei qual de vocês assistiu o vídeo, né? Acho que alguns assistiram. Nós falamos da responsabilidade que tem aquele, né? A responsabilidade de viver e praticar aquele que tem aprendido de Jesus. Eu até usei uma frase, né, falada no Homem-Aranha, pelo tio Ben ao Peter Parker, né? Não sei quem já assistiu o filme. Eu citei na semana passada isso. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso, na verdade, é uma frase que ele usou lá, mas serve para a nossa vida também como cristãos, como discípulos de Jesus. Ou seja, grandes poderes porque quando a gente ouve e aprende da palavra, nós temos poder na nossa mão. E nós temos o conhecimento do que fazer, e quando fazer, e como fazer. E quando a gente não faz, nós somos imprudentes, porque a gente ouve, sabe o que tem que fazer e não faz. Então, esse conhecimento de Deus, da palavra dele, nos traz responsabilidade. Por quê? Porque a partir daquilo que nós temos aprendido, nós temos a obrigação de colocar em prática na nossa vida, de aplicar na nossa vida. Então, por isso, né, que nós temos que aprender e praticar, e por isso nós temos responsabilidades como discípulos de Jesus e como cristãos. E ainda seguindo essa linha, né, já juntando também com a ideia que eu trabalhei no domingo, não sei também quem assistiu as pregações, né? Domingo eu fui pregar lá na Igreja Central e era uma conferência missionária, então eu preguei em cima da nossa missão como cristãos de pregar e proclamar o Evangelho e Jesus Cristo a todos os lugares. Então juntei essas duas coisas para a gente falar sobre esse texto hoje. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha só que maravilha, meus irmãos, é que nós vemos, então, talvez a maior das responsabilidades nossa, como discípulos, como cristãos, como aqueles que amam Jesus, que ouvem suas palavras e o seguem, que é de pregar o Evangelho, meu irmão,
que é de testemunhar, de falar a outras pessoas aquilo que nós temos vivido e aprendido sobre Jesus Cristo. E esse texto ele diz isso, e esse texto ele foi dito por Jesus um pouco antes dele subir aos céus. Jesus já tinha sido crucificado, morto e já tinha ressuscitado, e aqui já havia passado vários dias com seus discípulos depois que ele tinha ressuscitado. Então aqui praticamente foi a última ordem de Jesus aos seus discípulos. E aqui diz, né, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é essa autoridade? A autoridade de Deus. Jesus veio à terra como homem, como carne, mas ele também era Deus. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Então essa autoridade, né, que foi dada a ele para nos enviar a pregar o Evangelho, é porque ele é próprio Deus. É o próprio Deus falando aos seus discípulos. E o que ele disse? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, esse ide, eu até expliquei domingo lá na igreja, na escola dominical, não sei se você já ouviu isso, né? Esse ide dá a impressão que é uma ordem de Jesus aos seus discípulos para eles saírem. Saiam de onde vocês estão, vão pregar o Evangelho. Mas o ide tem a ver com a nossa caminhada, com a nossa vida no dia a dia. Ou seja, esse ide que Jesus diz aos seus discípulos é que eles deveriam, enquanto estão vivendo, enquanto estão caminhando, onde quer que eles pisem, que eles possam sim fazer discípulos, ou seja, pregar o Evangelho. Nós só fazemos discípulos pregando o Evangelho, ou seja, testemunhando aquilo que nós temos ouvido. E eu creio que cada um de vocês, somente esse ano, por exemplo, já ouviu tanta coisa sobre Jesus, e se você pegar o resto da sua vida, então, anteriormente, tem muita coisa que nós já ouvimos de Jesus, aquilo que nos transformou, aquilo que nos dá força para viver, e aquilo que nós devemos passar para frente. Então eu quero trazer hoje para você essa visão. Meu irmão, você não é jovem, tão jovem que você não possa proclamar o Evangelho. Você deve, através da sua vida e através daquilo que você já conhece de Jesus, passar esse conhecimento para frente. Fale com seus amigos. Todos nós conhecemos pessoas que não conhecem Jesus, que não têm compromisso com Deus, que não frequentam uma igreja. Pastor, mas por que tem que frequentar uma igreja de discípulo? Porque isso é ordem do próprio Jesus, de nós vivermos em comunidade, em comunhão uns com os outros. E Jesus chama a igreja de corpo, porque um ajuda o outro, um precisa do outro. Todas as pessoas que confessam Jesus e creem em Jesus, eles precisam fazer parte de uma igreja. E por isso diz aqui, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se batizar quer dizer, além de nós pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos para Jesus, nós também o agregamos a uma comunidade, a uma igreja, a outras pessoas que também têm o mesmo objetivo de caminhar na direção de Jesus. Então essa é a ordem, enquanto nós estamos vivendo, o ID é isso, enquanto você estiver vivendo, seja onde você estiver, que você possa falar de Jesus. Talvez tenha pessoas dentro da sua própria casa, eu sempre falo isso, porque todos nós temos pessoas, familiares ou amigos muito próximos que estão talvez todos os dias ao nosso lado e não conhecem a Jesus. E nós, tendo esse tesouro tão valioso, tendo essa palavra que traz vida, conhecendo Jesus, essa pessoa que pode mudar vidas, por que nós não proclamamos e não testemunhamos desse Jesus? Da mesma forma que Ele cuida de nós, Ele cuidará dessas pessoas. Da mesma forma que nós somos confortados, animados a prosseguir nos momentos difíceis, Ele fará isso com o seu amigo, com o seu familiar que ainda não conhece. Por isso, meu irmão, nós precisamos testemunhar de Jesus. Proclame, fale de Jesus, fale do seu jeito. Fale da palavra de Deus, aquilo que você conhece. Não importa a forma que você fala, use aquilo que você tem em mãos, mas não deixe de testemunhar Jesus. E como eu disse semana passada, o praticar a palavra, aquilo que a gente tem aprendido, nos ajuda nisso também. Porque quando a gente pratica o Evangelho, a gente vive de uma forma diferente daquilo que o mundo, daquilo que as pessoas que não estão incluídas no povo de Deus, eles vivem. Então isso já traz impacto, já faz diferença na vida dessas pessoas. Então que nós possamos, além de proclamar o Evangelho, que é o principal, falar de Jesus, falar que todos nós éramos pecadores e falar que nós estávamos caminhando para a morte eterna. Porém Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos enviou Jesus Cristo para nos trazer a salvação. Ou seja,
nos tirar desse caminho que levava à morte, para nos levar a caminharmos um caminho que leva à vida, e é a vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna começa aqui na terra. Aquilo que nós fazemos aqui reflete na eternidade. Por isso que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, meu irmão. E por isso nós temos que proclamar esse evangelho. Fale de Jesus. Talvez você já, no momento que eu falei que nós temos contato com pessoas que não conhecem Jesus, talvez você já fez uma lista na sua cabeça de pessoas que precisam ouvir. Então eu te desafio, não somente eu, mas a própria palavra de Deus, né? O ID aqui é para mim e para você, nós que nos entendemos como discípulos de Jesus. Já faça essa lista e coloque como prioridade essas pessoas, para que você, o mais rápido possível, possa falar de Jesus para elas. Você possa viver como Jesus na frente delas, quando você estiver perto delas. Que elas possam conhecer Jesus através da sua vida, meu irmão. E aqui diz, né, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, por onde a gente passar, não fique restrito somente na sua casa, no seu bairro, mas aonde você estiver, na sua escola, em outro bairro, em outra cidade, em outro país, todos os lugares nós possamos testemunhar e falar de Jesus Cristo, meus irmãos. E aqui diz no versículo 20, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, aqui é aquilo que nós estamos falando, ensinando eles a guardarem o quê? Aquilo que nós temos aprendido. Nós aprendemos, vivemos aquilo que nós temos aprendido e transmitimos isso a outra pessoa e os ensinamos a guardar também essa palavra e viverem também essa palavra. Esse é o Evangelho, meus irmãos, é uma corrente, não tem fim. Nós aprendemos, ouvimos, aprendemos, vivemos, passamos isso para outra pessoa que também vai fazer a mesma coisa, que vai ouvir, vai guardar, vai viver aquela mensagem, vai transmitir a outra. E é dessa forma que o reino de Jesus cresce aqui na terra, meu irmão. E talvez você fale, pastor, mas é difícil. Eu não consigo pregar o evangelho, eu tenho vergonha, eu não tenho uma oportunidade de falar com aquela pessoa, eu não sei o que dizer. Meu irmão, não é nós, a obra e a missão não é nossa. A única coisa que a gente tem que fazer é abrir a boca. O resto quem vai fazer é o próprio Jesus. Porque Ele está conosco nesses momentos. Ore e peça a Deus, coloque essas pessoas que você já pensou aí diante de Deus nesse momento. Fale, Jesus, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso testemunhar do Senhor, de tudo aquilo que eu tenho aprendido com essa pessoa. Me ajude, me dê oportunidade, e outra, me dê ousadia, sabedoria, tire toda a vergonha que porventura possa haver no meu coração. Porque o que nos alenta e o que Jesus deixou aqui para deixar os seus discípulos animados e tranquilos com essa missão, está na segunda parte do versículo 20, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A consolação que nós precisávamos, meus irmãos, é a presença do próprio Deus conosco. Jesus disse isso porque Ele estava subindo aos céus, mas se Ele estava subindo, por que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos? Porque ao subir, Ele enviou o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em mim e em você, meu irmão. E é Ele quem converte, é Ele quem transforma vidas e corações. Um dia nós fomos alcançados e Deus usou pessoas, mas quem convenceu o nosso coração foi o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a viver firmes, caminhando na direção de Cristo, mesmo em meio a todas as dificuldades e as tentações que nos levam para longe. É Ele que traz compreensão e ilumina a nossa mente para entendermos a palavra de Deus, para entendermos pregações, para entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. É o Espírito Santo. E Ele está conosco, Ele está com você. Então, meu irmão, não desista, não tenha vergonha, não se sinta inseguro, não tenha medo da rejeição. Não se preocupe se a pessoa com a qual você vai falar vai te rejeitar ou vai rejeitar a mensagem que você estiver pregando. Isso não importa. O que Jesus pede é para que a gente fale. O resto é com Ele. A nossa parte na missão de salvação pelo mundo é a menor. É só abrir a nossa boca. É só usar nossos pés para ir em direção a essas pessoas e usar a boca para transmitir aquilo que nós temos conosco, que é o Evangelho, são as boas novas. Ou seja, que existe salvação para todos, existe uma vida diferente para aqueles que creem em Jesus Cristo. Que nós, meus irmãos, jovens, possamos ser esses proclamadores, possamos ser esses discípulos que
que levem o Evangelho no coração e sempre esteja com ele nos lábios para transmiti-lo a quem precisa. Que Deus possa usar esse momento da nossa vida, de juventude, onde a gente tem ânimo para andar, tem alegria, tem força, para que a gente viva para servi-lo, para proclamar o Evangelho o maior número de pessoas possíveis. Faça isso, meu irmão. Comece dentro da sua própria casa. Talvez seja o lugar mais difícil. Como assim, pastor? Dentro de casa é o lugar mais difícil? Porque as pessoas te conhecem, você conhece as pessoas, eles conhecem seus pontos fracos, seus pontos fortes, e talvez isso seja um empecilho para você falar. Mas comece dentro da sua própria casa, peça que é o próprio Deus, o próprio Jesus nos envia, e o Espírito Santo de Deus é quem vai conosco e faz toda a obra. Então nós estamos bem amparados. Faça isso, é um desafio para você, não que eu estou lançando, mas que a própria palavra de Deus, o próprio Jesus tem lançado para nós. Que usemos essa nossa juventude, esse tempo tão abençoado de ânimo, de força, de alegria, de força física, de força espiritual, para que a gente fale, proclame Jesus através de palavras, mas também através de atitudes, que possamos expressar e viver Jesus Cristo todos os dias, para que aqueles que estiverem ao nosso redor possam ser contagiados com esse Jesus que nos transformou um dia e que nos trouxe a salvação. Que pessoas sejam salvas e que você possa ser um instrumento de Deus para isso. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos desafie, quebre o nosso coração e nos leve a falar dele aos quatro cantos desse mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que está a todo tempo, Pai, ministrando a nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, mas também é o mesmo Deus que nos desafia a proclamar o teu Evangelho, Pai, a testemunhar aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos conhecido sobre o Senhor. Então eu te peço, Pai, abençoe cada um desses jovens que estão ouvindo essa palavra, cada pessoa que está ouvindo nesse momento. O Senhor nos dê essa disposição, Pai. Sabemos que até essa disposição de ir e pregar depende do Senhor. Nós dependemos até disso, vindo do Senhor, Pai. Mas eu peço, transforme o coração, quebre todas as barreiras e obstáculos que impeçam esses jovens de proclamar o teu Evangelho, onde quer que eles estejam, Pai. Que eles comecem no seu lar, que eles falem testemunho aos seus amigos. Que talvez nós tenhamos vários amigos, eles têm vários amigos que precisam dessa palavra que traz vida, Pai. Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia, quando vai ser o nosso último suspiro. Enquanto a vida, a esperança de salvação depois da morte não existe mais. Então que aproveitemos, Pai, esse tempo que estamos aqui na terra, esse tempo de juventude, para proclamar e viver como discípulos do Senhor, que fazem outros discípulos para o Senhor, Pai. Nos ajude, que o teu Espírito Santo nos dê ousadia, sabedoria, que ele nos dê ânimo para pregar o Evangelho e viver esse Evangelho. E nós sabemos que tudo isso é possível porque o Senhor está conosco e é o Senhor que nos capacita. Então por isso nós descansamos no Senhor, confiando que o Senhor vai fazer a tua obra através da nossa vida. Então nesse momento, Pai, eu peço, dê um final de semana abençoado para cada um desses jovens, os proteja, Pai, onde quer que eles estejam, que eles possam se sentir protegidos e amparados pelo Senhor, e continue ministrando, incomodando o coração deles, a viverem o teu Evangelho e a proclamarem esse Evangelho onde eles estiverem. É o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe, que você possa ter uma noite abençoada no nome de Jesus. E eu peço para você, todas as vezes eu faço um desafio. Primeiro é de você assistir os vídeos, Eu tenho visto que várias pessoas não têm assistido, os vídeos. Tem até um deles que é do Lucas Leffer, que pregou para a gente esses dias atrás. Sei que talvez não é legal, você não goste muito, mas faça um esforço, porque cada vídeo tem uma mensagem diferente e é da palavra de Deus, então é Deus falando no seu coração. Não é o pastor Flávio, não é algo vindo de mim, mas é algo vindo de Deus ao seu coração. Então assista. E também venha aos cultos, meus irmãos. Temos alguns jovens vindo na quarta, outros no domingo, mas vamos ir em peso para fortalecer a nossa igreja, para dar ânimo, porque esse mesmo ânimo que nós temos agora na juventude, nós podemos fazer esse ânimo ser contagiado, contagiar as pessoas com esse ânimo. Então eu te peço, venha nos cultos de quarta, das 19 às 20 horas, e nos domingos, das 18
às 19 horas, uma horinha de culto. Faça um esforço, desmarque aquilo que você tem, depois você vai, faz o que você quiser, sai com os amigos, tá bom? Mas venha buscar a Deus, adorar em comunidade, isso é muito importante. Deus te abençoe, fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço.